Salve, salve, senhoras e senhores, Spyter, o leigo na área, sejam muito bem-vindos. Spyter por ser meu sobrenome, o leigo porque até meu presente momento não tenho faculdade, mas espero que isso mude em um futuro não muito distante. Meu presente atual, que no caso é sexta-feira, dia 16 de junho, mês 6 de 2023, às 18 horas e 14 minutos, conforme você vê no relógio aqui atrás de mim. Tá, vamos lá. Vídeo anterior comecei a falar um pouco a respeito de Gênesis capítulo 9. E a gente voltou a passear um pouco sobre, na palavra, pela palavra, né? A gente voltou a passear um pouco na palavra, viajar um pouco na palavra, vamos dizer assim, né? Deixa eu parar, como que vai ficar? Aqui. E eu, no vídeo anterior, caiu porque deu memória cheia. O celular 128 GB. 128 GB e deu memória cheia. Tá? Eu tenho alguns arquivos que eu preciso passar para outras pessoas. Eu tirei umas fotos de um chá de bebê. Não fizeram chá com a criança, tá? Fizeram chá para arrecadar fundos para os primeiros meses da criança, tá? Vamos colocar bem explicadinho assim, porque caiu na internet e já era, né? Chá de bebê, fizeram chá com a criança, tadinha da criança. Não foi isso que aconteceu, tá? E eu não passei as fotos para o casal, quer dizer, já passei para terceiros, provavelmente já passaram pro casal, mas enfim, eu preciso conversar com eles e isso é assunto para outra hora. Deu memória cheia, por isso que cortou do nada. Até peço desculpa, eu achei que não ia acontecer de volta, aconteceu no mesmo dia, quase 2 horas depois que aconteceu o anterior. Mas enfim, eu estava falando a respeito dos mantimentos, né, daquilo que seria a alimentação do ser humano. Deixa eu só confirmar. Opa! Tá aqui agora, beleza. Falando a respeito da alimentação do ser humano, né? Que Deus tinha falado que a alimentação do ser humano seria toda erva que produz semente, toda árvore que dá fruto, que porta a semente da árvore dentro do fruto. Isso seria para mantimento do ser humano. Volta no vídeo anterior e dá uma recapitulada lá, só para você não ficar perdido nessa parte, tá? A gente vai comentar sobre Gênesis 9, tá? Eu só estou repassando alguns detalhes que a gente já viu em outros textos para não perder o fio da meada. Gênesis capítulo 1, versículos 28 e 29, 29 e versículo 29 e versículo 30 foi o que a gente comentou no vídeo anterior a respeito de Gênesis capítulo 9. E a gente confirmou isso em Gênesis capítulo 2, versículo 15 até o 17. Até o 16, né? Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs. Desculpem os motoqueiros. Motoqueiro e motociclista são coisas diferentes, tá? Bom, vamos lá. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para que o cultivasse e o guardasse. E impôs o Senhor Jeová Deus ao homem um preceito, dizendo: de toda árvore do jardim poderás comer. Tá? Agora tem um outro detalhe aqui, que eu acho que eu talvez tenha comentado, desculpa,
que eu acho que eu talvez tenha comentado no vídeo anterior, mas vale a pena ressaltar ele aqui de volta. Sempre fala em semente, né? Toda árvore que porta fruto, que dá semente, toda erva verde que produz a semente, isso você será para mantimento, né? E o que não produz semente vai ser para alimentação animal. No grosso, vamos dizer assim, né? Grosso modo, tudo que produz semente vai ser para alimentação do ser humano, e o que não produz semente vai ser para alimentação animal. Por que essa insistência? Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para que o cultivasse e o guardasse. Tá, então acho que eu já comentei isso em vídeos anteriores, mas vale a pena repassar. Essas são as profissões de Adão. Domínio sobre os peixes do mar. Dominador não é uma profissão. Domador é uma profissão. Porque Adão dominava sobre os animais, mas não dominava no sentido pejorativo da palavra. Ele domava ou domesticava de certa forma. Se é que poderia haver domesticação. Acho que domava é um termo melhor. Domação, não sei se existe domação, mas enfim. O primeiro serviço de Adão foi domador. Daí a gente vai ver aqui quando nenhuma planta do campo, Gênesis 2:5, quando nenhuma planta do campo estava na terra, pois até então nenhuma erva tinha crescido, porque o Senhor Jeová ainda não tinha feito, Jeová Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e nem havia homem que a lavrasse. Domador, lavrador, cultivador, guardador, e por ser domador, a gente vai para Gênesis 2:19. Na terra formou, pois, o Senhor Jeová Deus todos os animais do campo e todas as aves dos céus, e os trouxe a Adão para ver como ele os chamaria. E como Adão denominou a toda a criatura, assim foi o seu nome. E Adão deu nomes a todos os animais domésticos, as aves do céu, todos os animais do campo, mas para si mesmo não se achava agitador idônea semelhante adequada a ele. Então, domador, lavrador, cultivador, guardador e zoólogo. Essas eram as 5 profissões de Adão. Acho que zoólogo entra nessa parte de domador também, né? Mas nem todo domador necessariamente é zoólogo. E nem todo zoólogo necessariamente se torna domador. Então, por isso que eu fiz essa separação dessas duas coisas. Daí a gente vai aqui para a queda do homem. Antes da queda do homem, Deus propôs que a alimentação do ser humano seria vegetariana ou até vegana, conforme a gente viu no vídeo anterior, né? Frugívoro também dá para dizer. Vegano frugívoro, dá para pôr essa nomenclatura no que diz respeito à alimentação humana. Enquanto estivesse no jardim, e depois que tivesse saído do jardim sem necessariamente ter pecado, o homem deveria ser vegetariano frugívoro ou vegano frugívoro. Não sei qual que é a nomenclatura certa.
Aí a gente vai lá para Gênesis capítulo 3. Espinhos e abrolhos te produzirá e comerás as ervas do campo. Aqui a gente vê um decaimento daquilo que o ser humano poderia comer. Primeiro, o ser humano poderia comer apenas das coisas que dão semente, certo? Depois, com o pecado do ser humano, com a queda do ser humano, Deus abriu um pouco mais o leque de possibilidades. Você não vai comer necessariamente só a alimentação que eu produzi especificamente para o ser humano. Como você decaiu, você vai ser rebaixado a comer a mesma comida que os outros animais comem. Porque vai ser muito mais difícil você comer daquilo que eu propus que fosse a alimentação humana. Então, por causa da queda do homem, o homem passou a ser liberado para comer capim, vamos pôr assim, né? Vai comer capim, vai pastar, vai comer capim. E a gente vai ver aqui mais pra frente. Eu acredito que isso começou a partir da descendência de Caim, certo? Os filhos de Caim passaram a comer animais com sangue, e os filhos de Sete continuavam comendo apenas aquilo que Deus permitia que o ser humano comesse mesmo. É por isso que existe os filhos dos poderosos, Bene Elohim, os filhos de Deus, da descendência de Sete, e existia os filhos dos homens. Eu não sei falar os filhos dos homens em hebraico, tá? Mas da descendência de Caim. Tá? Então os filhos dos poderosos comiam aquilo que Deus permitia que eles comessem. Vegetação, erva que tem semente, árvore frutífera. E a descendência de Caim comia de tudo, sem restrição. Comia inclusive sangue. Tá? Isso não é a palavra que fala, isso digo eu, não o Senhor. Tá? Vamos fazer esse disclaimer, isso digo eu, não o Senhor. Que a descendência de Sete comia só o que Deus permitia. Toda a erva verde, erva verde, erva que dá semente, árvore que porta fruto que dá semente. E a descendência de Caim comia de tudo, inclusive carne com sangue, sufocada com sangue. Tá? Aí, depois do dilúvio, a gente vê que Deus permitiu que a alimentação humana decaísse ainda mais. Versículo 3. Tudo quanto se move e possui vida vos servirá para mantimento. Vos servirá como alimentação. Bem como a erva verde. Tudo a moto. Tudo quanto se move e possui vida vos servirá de mantimento, bem como a erva verde. Tudo vos tenho dado. Mas a carne com sua alma, isto é, com seu sangue, não comereis. Tá? Muitas pessoas se perguntam como o ser humano conseguia viver tanto, né?
que eu comentei que eu daria a resposta a essa pergunta em vídeos futuros. Eu comentei isso em vídeos passados, que eu daria a resposta em vídeos futuros, né? A gente já está chegando lá. Mas aqui eu posso abrir um grandíssimo leque. Alimentação. A alimentação humana faz com que o homem viva menos. E não é muito difícil de verificar isso, né? Basta vermos a dieta do palhaço, colocando entre aspas, né? Basta vermos a dieta do palhaço, por exemplo. A população norte-americana está obesa. E obesidade é uma doença seríssima, inclusive. É claro, existem pessoas que têm uma predisposição genética a serem um pouco mais gordinhas. Pera aí, eu vou precisar dar uma pausa, eu já volto. Bom, eu tô com esse computador que possui um Celeron de sei lá que geração. Então, enquanto abro o programa aqui, eu posso continuar sendo palestrinha. Palestrinha! Bom, vamos lá. Dá para abrir esse grande leque que é a alimentação, né? E eu comentei sobre a dieta do palhaço, a população norte-americana. Eu não tô lendo nada, tá? Eu tenho alguma coisa aqui no caderno, mas é sobre outro assunto que a gente vai tratar lá no finalzinho de Gênesis capítulo 9. Tudo isso que eu tô falando aqui, eu tô falando a cabeça, a voz da minha, basicamente. É claro que eu tenho um certo embasamento para falar sobre tudo isso. Se eu for colocar a fonte de tudo, eu vou levar tanto tempo que eu não conseguiria colocar esse vídeo na íntegra, tá? Porque tem muita coisa de documentários que eu assistia quando eu tinha, sei lá, uns 8, 9 anos de idade, tá? Que eu lembro vagamente, mas lembro até hoje. Tá? Eu tô com 27. O que eu assistia com 8, 9 anos de idade, pensa. É muito difícil lembrar na íntegra, né? Eu vou ter que descer lá. Eu vou dar uma pausa aqui, talvez depois eu volte. Acabou que eu não precisei descer. Bom, vamos lá. Recapitulando, a população norte-americana está obesa, obesidade é uma doença. E isso porque não ouvimos a voz de Deus. Deus deixou alimentação saudável para que nós nos alimentássemos, e nós não queremos a alimentação saudável que Deus preparou para que nós nos alimentássemos dela. Nós preferimos fabricar nossa própria alimentação, nós preferimos modificar o açúcar, tornar frutose, maltose, glucose em sacarose, que é prejudicial ao ser humano. Frutose, maltose, glucose não necessariamente são maléficas, mas a sacarose traz basicamente malefícios ao organismo humano. E é por isso que basicamente o ser humano passou a viver menos, né? Então a gente vê de uma alimentação totalmente específica para um ser humano, Deus permitiu que essa alimentação decaísse para a alimentação animal, que o animal comia, e dessa alimentação Deus permitiu que decaísse ainda mais e permitiu que o ser humano passasse a comer também carne de animais. Então, a gente vê que de um ser humano que poderia viver infinitamente, o ser humano passou a viver no máximo 1000 anos. Tá? Então vamos lá. De um ser humano que poderia viver infinitamente comendo das coisas que produzem semente,
A gente decaiu para seres humanos que viviam 1000 anos, comendo a mesma comida que os outros animais comiam. E a gente passou a ser seres humanos que passaram a viver no máximo 120 anos, porque comemos carne. E passamos a ser animais, passamos a ser seres humanos que vivem muito menos, seus 70, 80 anos. O que passar disso é câncer e enfado, porque passamos a comer carne com sangue. Uma coisa que Deus deixou bem claro que não poderíamos comer, né? Aí a gente come gordura, aí tem gente que come gordura, tem gente que come carne com sangue, sabe? Tem gente que come nervo, sabe? Tanta coisa. E não sabe por que fica mal da... E depois não sabe por que fica mal do estômago, né, neném? Eu falei isso pra mim mesmo, basicamente. A palavra do Senhor Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela corta pra você que tá assistindo e pra você que tá falando também. É isso aí. Se bem que eu não como gordura. Eu não como gordura. Não como nervo. Nervo até como, porque nervo não é gordura. Mas eu evito comer nervo. Não como gordura, evito comer nervo. Carne bem passada. Ao ponto, às vezes, quando eu vou no restaurante, eu vejo que a carne é boa. Dá uma carne ao ponto lá, então. Né? E eu sei identificar o ponto da carne, tá? Sei dizer se a carne está ao ponto para menos ou ao ponto para mais. Isso eu aprendi. Carne bem passada. Enfim, não tomo refrigerante. Tento me cuidar. Tá? Eu tento me cuidar. Não é à toa que quando eu tinha 17 anos a galera me dava 12, 13. Quando eu tinha 20 a galera me dava 15, 16. Quando eu tinha 23 a galera me dava 17, 18. E hoje em dia que eu tenho 27, muita gente me dá, sei lá, 22, 23. 22, 23 para 27, 24, 25. Então, dá cerca de 4 a 5 anos a menos do que a idade que eu realmente tenho. Então, se cuidar faz bem. Se cuidar faz bem. Se bem que, às vezes, eu tenho a aparência de estar acabadaço, né? Mas acontece. Pipoca também faz muito bem. Tenho lido alguma coisa a respeito da pipoca, porque a pipoca diz que faz bem para pele, não faz bem para dentição a pipoca, por causa daqueles grãozinhos que se encravam no meio dos dentes, entre os dentes assim. Isso pode causar inflamação em gengivite, inflamação na dentina. Não é bom para a parte inicial da boca, né? Mas pelo que eu andei vendo, a pipoca faz bem para a pele. E eu como pipoca, quando eu faço pipoca, eu faço panelada de pipoca, né? Então, e a galera me dá cerca de 4, 5 anos a menos do que eu realmente tenho. Pode ser que faça sentido essa questão da pipoca. Mas enfim, isso é só outro assunto. Continuando aqui, eu consigo traçar esse paralelo entre a alimentação decaída do ser humano e a idade decrescente do ser humano. Então eu acredito que a má alimentação afeta a saúde do ser humano, tá? E de volta, não tô querendo ser chato, não tô falando para ninguém se tornar vegetariano ou vegano, tá? Eu mesmo como carne,
tá? Não me culpo por isso. Eu como carne com gosto quando eu como carne, tá? Mas não é o ideal. O ideal é que o ser humano comesse apenas as coisas que dão semente, né? Frutas, verduras, legumes que dão semente. Tá, então eu consigo traçar esse paralelo. Tá? E tem uma outra questão ainda, que é a questão da geração, né? Se a gente for pegar e traçar, se a gente for pegar para traçar um paralelo, com que idade as pessoas tinham seu primogênito e que idade elas tinham quando passavam, depois do dilúvio, quando passaram a ter seu primogênito, a gente vai ver um paralelo aí também. Isso tá mais pra frente, tá mais lá pra Gênesis capítulo 10, capítulo 11, isso, né? Mas eu já tô meio que abrindo um outro leque aqui, tá? O ser humano foi criado para gerar seu primeiro filho com 100 anos ou mais, tá? Mas a gente vai ver que com 30, com 20, eles começaram a já gerar filhos, né? Então eu consigo ver uma correlação de causalidade nessa área também. Alimentação e a geração de filhos. A alimentação foi decaindo e a geração de filhos foi ficando mais antecipada, digamos assim. Antes do dilúvio, 100 anos era uma idade mínima. Tinha um ou outro que tinha seu primogênito com menos idade, com 60, com 80 anos, né? Com menos idade nesse sentido. Mas a gente vai ler ali que teve gente que estava gerando o primogênito com 160, com 180, 187 anos. Teve um que gerou o primogênito, né? E depois do dilúvio não, foi caindo com 100, com 50, com 30, com 20. E hoje em dia tem gente com 16, 17 anos que já é mãe, que já é pai, né? Então a gente vê uma geração que está decaindo mais ainda, né? Mas isso é papo para um próximo vídeo. Vamos continuar aqui em Gênesis capítulo 9, verso 5. Por certo requererei o vosso sangue, por vós mesmos derramado, e o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também o requererei do homem mais forte. Sim, da mão do irmão de cada homem requererei a alma do homem. Por que se fala assim? Da mão do irmão de cada homem requererei a alma do homem. Já é a cláusula pétrea da lei civil brasileira. Deixa eu passar. Todos somos iguais perante a lei. Da mesma forma, todos somos iguais perante Deus. Não somos filhos da mesma mãe, mas somos filhos do mesmo Pai, que é eterno. Dessa forma, somos todos irmãos, ainda que não de sangue, mas fazemos parte da hereditariedade da raça humana, Homo sapiens sapiens. Isso faz com que nós sejamos irmãos, de certa forma.
E é por isso que se fala, eu acredito que é por isso que se fala, que da mão de cada homem, da mão do irmão de cada homem, requererei a alma do homem. Sim, da mão do irmão de cada homem, requererei a alma do homem. Aquele que derramar sangue de homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem à sua imagem. É bem o que eu tinha falado mesmo. Tá? Aqui, eu preciso deixar muito claro um aspecto. De volta, paitero leigo, não sei falar hebraico, não sei ler hebraico, não sei escrever hebraico, nunca li uma Bíblia em hebraico, tá? Mas, pelo que eu pesquiso, e aí eu posso trazer como fonte muitos artigos que eu leio, posso trazer como fonte. Eu não vou deixar fonte por fonte na descrição, né? Mas pelo que eu leio e pelo que eu pesquiso, eu consigo chegar a uma conclusão. O termo homem aqui, ele não é exclusivo de cunho masculino. O termo homem aqui muito provavelmente vem do latim homo. E nesse caso, fala da espécie humana. Portanto, fala de ser humano em geral. Tá? Por certo, requererei o vosso sangue por vós mesmos derramado, e o sangue da vossa vida. De todo o animal eu requererei, como também eu requererei do ser humano mais forte. Sim, da mão do irmão de cada ser humano requererei a alma do ser humano. Aquele que derramar o sangue humano, pelo ser humano o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o ser humano à sua imagem. Se você tiver uma Bíblia cuja tradução seja na linguagem de hoje, a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, muito provavelmente vai estar escrito dessa forma, trocando o homem por humano, ser humano, unidade. E eu acredito que, nesse caso, essa tradução esteja certa. Então, eu preferiria a tradução da nova tradução na linguagem de hoje do que a tradução trazida aqui na Bíblia, versão de Nelson. Porque eu acredito que estaria muito mais próxima daquilo que Deus realmente quis dizer. Porque pode ser que muitas pessoas leiam isso e tragam não uma tradução, mas uma interpretação errônea desse texto. Tipo, querendo ser machista mesmo, sabe? Não, o que a Bíblia fala aqui é do homem. A mulher pode matar a mulher, adoidado aí, que não dá nada. Negativo. A tradução mais correta nesse caso seria do ser humano, e não do homem sendo o homem mesmo. Porque Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. A imagem de Deus os criou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, dominai, subjugai, enfim. Deus criou homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança. Tá? É por isso que eu acredito que a tradução usada aqui na versão de Nelson não esteja tão certa. Eu acredito que a versão... Eu vou pegar uma Bíblia aqui, na versão da linguagem de hoje.
Não sei se vocês conseguem me ouvir bem. Eu acredito que vocês me ouçam bem. Cadê? Deixa eu trazer um pouquinho mais pra cá. Essa aqui é a Nova Almeida atualizada. Essa aqui é a Almeida Revista e Corrigida. E essa aqui é a nova tradução na linguagem de hoje. Texto de Gênesis 9, capítulos 5 e 6. Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 9. Versículo 5 e versículo 6. Eu acertarei as contas, versão nova tradução na linguagem de hoje, tá? Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Tá? Então é bem aquilo que eu tinha falado mesmo. Tá? Eu acredito que essa versão aqui esteja correta. Tá? Então eu gostei dessa tradução na linguagem de hoje nesse texto aqui. Deixa eu ver a Nova Almeida atualizada. Apresentação, Barueri, 2017, Gênesis 2, Gênesis 4, Gênesis 8, Gênesis 9, capítulo 5. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo animal requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei o sangue da vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Então, de volta, corrobora com aquilo que eu já tinha dito. Agora deixa eu ver aqui a Almeida Revista e Corrigida. Desculpa a demora, tá? Gênesis 8, Gênesis 9. Na versão Almeida Revista e Corrigida. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Tá? Então, essa versão Almeida Revista Corrigida está um pouco mais parecida com a versão de Nelson. E essas duas outras versões aqui, a versão Nova Almeida atualizada e a nova tradução na linguagem de hoje, estão mais próximas daquilo que eu acredito que seja o que Deus queria ter dito, o que Deus disse, na verdade. De volta, não sei ler hebraico, então não tenho nenhuma Bíblia hebraica aqui, mas eu acredito que seja nesse sentido, mais de ser humano do que de homem sendo o homem masculino, e não se tratando de mulher, digamos assim. Tá, eu vou guardar isso aqui de volta. Aqui. Esse aqui. Aqui. E esse aqui. Aqui. Tá? Aqui. Tá? Então, é isso que eu acredito, tá? Se você discorda de mim, ok, você é livre para discordar. Tá? A gente não precisa concordar em tudo, tá?
Até comentando sobre isso, eu fiz um vídeo uma vez falando muito mal a respeito da tradução na nova tradução da linguagem de hoje, né? Não leia, não compre, não sei o que, papapá. Sim. Só que é aquela. Eu não mudei de ideia. Eu acho que a nova tradução na linguagem de hoje não é uma tradução muito boa, mas tem coisas que ela acertou na tradução. Tem coisas que eu concordo com o ponto de vista que ela traz. Tá? E, cara, isso é normal. Tem muita coisa que eu falo que você também não concorda, garanto. Mas tem coisa que eu falo e você fala, isso é ponderável, dá até pra pensar nisso, né? Então, tipo, é como diz, né? Tudo que a gente fala é como um peixe. Tem espinho? Tem. Mas tem peixe que é comível. Você tira o espinho do lado, bota o peixe pra dentro, né? É claro que tem peixe que não é comível. Você coloca o peixe, né? Já quer cuspir o peixe de tanto espinho que ele tem, né? Mas eu acredito que dê pra gente fazer esse filtro, né? Dê pra gente fazer essa ponderação. Vamos ponderar um pouco a respeito de algumas coisas. Depois a gente volta pra discussão, né? E tem gente que não é assim, né, cara? Tem gente que quer briga, quer ver sangue, né? E não é certo isso, né? A gente já tem um ponto de ponderação ali, né? É claro, tem muita coisa com que a gente não pode concordar de forma nenhuma, mas para a maioria das coisas a gente pode fazer uma ponderação, né? Vamos pensar a respeito desse ponto. O que isso quer dizer? Assim, assado, pararei, parará, paroró, né? Então a gente consegue chegar num denominador comum, como diz, né? Acho que tá grande o suficiente esse vídeo, com 43 minutos. Eu acho que eu vou encerrar ele por aqui. A gente finalizou aqui Gênesis capítulo 9, versículo 6. E é isso. Até a próxima. No próximo eu acho que eu vou continuar a partir do versículo 7 daí, tá? Dá uma recapitulada. Capítulo 7 não, é versículo 7. Vou dar uma recapitulada para não perder a linha de raciocínio. E continuar a partir do versículo 7. Tá? Até a próxima. Feluz.